Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? A paz do Senhor, irmãos. Quem está feliz, diga glória a Deus. Eu quero convidar a todos a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. A leitura é a partir do versículo 1. Quero, desde já, agradecer ao nosso pastor presidente pelo convite de estar aqui. É sempre uma honra de poder estar aqui cooperando com os irmãos. E, de fato, passamos uma vigília abençoada na presença de Deus, onde Deus se revelou para todos que estavam aqui. Eu tenho certeza que o Senhor vai continuar a falar conosco essa noite, através da sua palavra. Quem achou, diga glória a Deus. Leamos, portanto, a palavra do Senhor, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vai tomar assento, glorificando a Deus. No capítulo 1 do livro profético de Jeremias, está o chamado e a responsabilidade de Deus acerca do seu ministério. A partir do versículo 4, Jeremias é convocado por Deus para um chamado específico de profeta. Por mais que ele venha, a partir do versículo de número 6, dizer para Deus que ele era um menino, que ele não sabia falar direito, no versículo 7 vem a resposta do Senhor dizendo: não digas eu sou menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo que eu te mandar falar, tu falarás. No versículo 8 Deus vai dizer: não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então perceba que a responsabilidade do seu chamado era tão grande, que o próprio Deus vai precaver ele, ao ponto de dizer: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Deus está dizendo: vão se levantar contra a tua vida, mas eu estou contigo para te livrar. No capítulo de número 1, versículo 11, ainda veio a palavra do Senhor ao profeta, e o Senhor perguntou para ele: o que vês? Ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. Aí o Senhor responde: está vendo bem? Porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Dentre tantas vegetações da época, como trigo, como oliveira, videira, como figo, entre outras, Deus vai dar a ele uma visão de uma vara de amendoeira. Isso aqui é muito forte, porque o que Deus estava produzindo na revelação acerca dessa visão é extraordinário. Porque dentre de todas as vegetações, a amendoeira é a única que vai dar no inverno e que vai dar no verão. E qual era a ideia de Deus na revelação para o profeta? Eu sou um Deus que sou poderoso para dar vitória no inverno, mas sou Deus que
que sou poderoso também no verão. Deus queria dizer, em qualquer estação do teu ministério, eu sou poderoso para agir. Isso é muito grande, porque quando Deus usa Salomão para escrever cantares, ele vai falar sobre o tempo de cantar. Se você analisar aquele versículo, você vai ver que Deus fala sobre estações. Deus vai falar que ouve-se o som dos pássaros, eu já vejo flores na terra. Então Deus vai falar ali de verão, Deus vai falar de primavera e de outono e de inverno. Deus vai dizer, o inverno está passando e chegou o tempo de cantar. E eu costumo a entender, e é fácil entender isso, que o nosso ministério é assemelhado às estações do ano. Tem gente que vai enfrentar o verão, e nem sempre o verão só traz coisas boas. Tem hora que o verão pesa, como aqui em Juazeiro, é diferente da região lá. A cidade que eu moro é mais tropical. O único calor que a gente vai suportar forte é se ir para Jiquié. O pastor sabe que Jiquié é terrível também. Jiquié fica praticamente como um caldeirão cercado de montanhas. Mas comparar o clima de Gandu com Juazeiro não dá. Mas nem sempre o sol é favorável durante a nossa jornada. Tem hora que o sol vai queimar, e isso, trazendo para a nossa vida espiritual, é aquele momento que nós passamos pelo deserto, e o Senhor estava dizendo, eu sou Deus também no deserto. Se eu for aqui me deter sobre especificamente a grandeza do chamado de Jeremias, nós vamos perder muito tempo naquilo que é o foco de Deus e o objetivo da mensagem. Mas vale ressaltar que a promessa de Deus, a partir do capítulo 1, versículo 17, 18, 19, é muito forte, que Deus vai dizer assim, tu, pois, cinge os teus lombos. Deus queria dizer, se prepara, e levanta-te. Deus diz assim, eu quero uma postura, e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Falar o que Deus quer não é fácil, porque nem sempre o que Deus quer falar é aquilo que nós queremos ouvir. É por isso que a maioria dos profetas era inimigos dos reis, e os reis gostavam de perseguir os profetas por conta disso. O profeta se posicionava como voz de Deus, e nem sempre o que Deus tinha para falar era o que os reis queriam ouvir. Mas Deus disse, se prepara, porque o caldo vai ser grosso. Só que no versículo 18, Deus vai continuar a dizendo, porque eis que hoje te ponho por cidade forte, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra toda essa terra, contra os reis de Judá, contra os príncipes, contra os seus sacerdotes e contra todo o povo. Só que o forte está aqui, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, vale a pena ser profeta de Deus, vale a pena ser profetisa de Deus, porque vai se levantar 1000 de um lado, 10.000 à nossa direita, mas Deus vai se cumprir, fazer cumprir na nossa vida. Salmo 91, verso 7, nós não seremos abatidos. No capítulo 18, é muito interessante aqui, a sequência dos versículos que lemos. E o primeiro versículo diz, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Então Jeremias ouve a palavra do Senhor. A palavra do Senhor se revela para ele. Jeremias ouve a palavra do Senhor. Quando ele ouve a palavra do Senhor, versículo 2, a Bíblia vai dizer que quando ele ouve a palavra do Senhor, o que é que acontece? Ele se levanta, porque quem ouve a palavra de Deus não fica prostrado. Então a palavra de Deus tem o poder de nos colocar de pé. O profeta agora está de pé porque ele foi levantado pelo poder da palavra. E todo ministério que é respaldado na palavra, ele não cai, ele não para, porque Deus, ele nos dá a estrutura. Jesus vai dizer isso, ensinando ali no capítulo 7, versículo 24, dizendo, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu comparo eles como um servo prudente que edificou sua casa na rocha. Desceu rios, chuvas e ventos, e a casa não caiu, porque foi edificada na rocha que é a palavra de Deus. Tudo que não é estruturado na palavra passa rápido.
Tudo que não é estruturado na palavra não permanece, mas aquilo que é estruturado na palavra de Deus, pode se levantar o inferno, pode se levantar invejoso, pode se levantar sei lá quem quiser, Deus sempre vai dar vitória. E eu vim aqui para profetizar para a tua vida. Tem horas que a gente tem que tomar cuidado com o que nós compartilhamos os nossos sonhos, mas se você analisar com bons olhos, sobre os irmãos de José e José não errou em contar os seus sonhos para os seus irmãos. Eu vou te explicar, é muito fácil. Por quê? Porque quando ele conta os seus sonhos para os seus irmãos, a Bíblia diz que ele invejou José mais ainda. Porém, o que os irmãos fizeram? Os irmãos proporcionaram José estar no lugar certo, onde Deus te honrarias para se manifestar na vida de José. Então o invejoso tem a capacidade de te colocar no lugar do propósito de Deus. Então não tenha medo do invejoso. Eu sei que Salomão vai dizer que a inveja é como a podridão dos ossos. A inveja é um câncer, mas Deus é aquele que faz milagre, que opera milagres, que cura o canceroso. E o invejoso vai te colocar no propósito de Deus. A inveja dos irmãos de José colaborou para José ir para onde? Egito. E foi aonde que Deus exaltou José? Egito. Então, todo invejoso tem essa capacidade. Ele nos coloca no lugar onde Deus quer nos honrar. Então se prepare, que esse invejoso, essa invejosa, vai te colocar debaixo, no lugar certo do propósito de Deus. Então a palavra de Deus veio ao profeta, e o profeta se levantou. Mas não é porque a palavra de Deus nos levanta, que a palavra não pode nos dar outra direção, e você vai ver outra direção. Depois que ele ouve a palavra, ele fica de pé, e daqui a pouco a palavra diz, desce. A mesma palavra que colocou ele de pé diz, desce. Desce para onde? Para a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E aqui está um mistério profundo. Porque nem todos que mergulham é aquele que desce. Tem pessoas que querem mergulhar, mas não quer descer. Tem pessoas que querem profundidade, mas não quer descer. E se você analisar ali, na cura de Naamã, o texto é bem claro no capítulo 5, 2 Reis. E ele desceu para depois mergulhar. Eu nunca vi ninguém mergulhar em águas profundas em Deus, sem antes descer. Aí Deus nos trouxe aqui para dizer, quer mergulhar em águas profundas? Desce. Desce. Salomão vai escrever em Provérbio que nós temos que cavar e beber água das nossas próprias cisternas. E como é que isso acontece? Cavando poço. Porque beber água do poço do pastor Wagner é fácil. Eu quero ver você aprender a beber água da tua própria cisterna. Porque aí você tem que descer para cavar. Aí Deus te trouxe aqui nessa terça-feira para te dizer que chegou a hora de você descer. Não é porque a palavra te colocou de pé que você não pode mais descer. Tem pessoas que Deus levanta, ele não quer descer mais. Eu não sei como é que eu vou manter o ministério sem descer. Eu não sei como é que eu vou sobreviver sem descer. Eu não sei como é que a minha casa vai sobreviver sem eu descer. Porque os ventos que vem ventos fortíssimos, e só vence esses ventos quem tiver estrutura, quem descer, quem buscar. Deus não é injusto de nos dar aquilo que nós não plantamos. Nós só vamos colher em todas as áreas de nossa vida que plantamos. Interessante que a semeadura é opcional, você vai semear o que você quiser, mas a colheita é inevitável. Ninguém vai colher intimidade com Deus sem oração. Ninguém vai colher conhecimento sem ler a Bíblia, sem vir para o culto de ensinamento, sem vir para a escola dominical. Esse negócio de abrir a Bíblia e dizer mistério, isso não é coisa de Deus não. Deus fala assim, examinais as Escrituras, porque nelas testificam acerca de mim. E nós precisamos entender isso. Quando a gente está lendo, nós estamos plantando. E o que é que nós vamos colher? Conhecimento. E quando nós estamos com a nossa estrutura de conhecimento em dias, nós começamos a desfrutar de coisas grandes de Deus e passar por muitas libertações nas nossas vidas.
E Jesus vai dizer, João escreve, e conhecereis a verdade vos libertará. Libertos através do conhecimento. A ignorância, irmãos, veio para neutralizar a igreja acerca de coisas grandes de Deus. Mas o conhecimento vem para trazer luz, claridade, aquilo que Deus tem de profundidade para inserir em nossas vidas. Oséias vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O que é que Oséias está dizendo? Deus é fonte inesgotável. Você pode ser bacharel, PhD, você pode conhecer de Gênesis Apocalipse, mas Deus é fonte inesgotável. Quanto mais você cavar esse poço, mais água ela tem para jorrar. Então Deus está dizendo, não se acomode, desce. Ele já te levantou, você já prega bem, você já é usado por Deus. Mas a mensagem para o profeta é, profeta, tu já está profetizando, tu já foi levantado, eu já fiz promessa, vão pelejar contra ti, não vai prevalecer, mas a ordem agora é para descer. E esse descer aqui vai trazer o profeta um nível muito forte. Existem níveis de Deus que nós precisamos entender e passar por eles. Deus sendo uma fonte inesgotável, nós precisamos mergulhar de fato nesse nível e descobrir em Deus nessa busca, ao descer, a grandeza da revelação dele acerca do nosso ministério. E quando entendemos isso, passamos por coisas novas e vivemos coisas sobrenaturais de Deus dentro desse âmbito. E não nos prendendo naquilo que nós queremos limitar a Deus. Tem pessoas que querem limitar a Deus. Tem pessoas que querem ensinar Deus a operar. Tem pessoas que querem ensinar Deus a trabalhar. Tem pessoas que Deus só age debaixo da sua visão. Tem pessoas que pensam que só levantou a mão, aceitou Jesus, o diabo não toca mais nele. Eu queria que fosse assim, seria bom. Mas Jesus disse, no mundo teremos aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Aí Paulo vai dizer, que em Cristo nós somos o quê? Mais. E só vencedores quem é vencedor. É a junção de duas palavras, vencedor. Então nessa noite Deus te trouxe aqui para te dizer que você é capaz de vencer essa dor. Agora é preciso descer. Ah, mas eu estou de pé, mas Deus está dizendo, desce, profeta. Descer para quê? Eu vou descer para pregar lá na olaria? Não, agora tu não vai pregar nada. Agora tu vai ouvir. Agora você não vai pregar nada, agora você vai ouvir. Nós precisamos ter a humildade de ouvir. Porque falar todo mundo quer. Mas é preciso ouvir. E o mistério está em ouvir. A Bíblia diz, a fé vem por ouvir. Queremos viver rebuliço de Deus, mas precisamos ouvir. Que não se lembra da profecia do profeta Ezequiel, capítulo 37. Ossos secos, ouve a palavra de Deus. Depois que eles ouvem a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que houve ali um rebuliço. Mas o rebuliço aconteceu depois de ouvir. Depois que ele ouviu e profetizou, Deus fez o rebuliço. Mas primeiro nós temos que ouvir. Então o profeta não foi comissionado para profetizar naquele momento, foi para ouvir. E o interessante é que o mistério aqui do capítulo 18 é que quando ele desce a casa do oleiro, no versículo 3 está escrito, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Então quando ele desce na casa do oleiro, ele presenciou o oleiro trabalhando. E ele só pôde presenciar o oleiro trabalhando porque ele desceu. Então tem pessoas que não conseguem mais ver trabalhar de Deus porque não está descendo. Porque se você descer, você vai ver que o oleiro está trabalhando. O profeta só viu o oleiro trabalhando porque ele desceu. Deus está dizendo, desce porque eu vou te mostrar que eu estou trabalhando.
Então essa área da tua vida que você está pensando que Deus não está se movendo, é porque você parou de descer. Aí Deus está dizendo: desce para você ver como é que eu estou fazendo os mistérios. Desce para você enxergar que eu continuo trabalhando. Ei, Deus não para, Deus não cochila. O salmista vai dizer que ele nem tosqueneja, ele nem cochila. Deus, ele é espírito. Deus está 24 horas acordado e cuidando do seu povo. Mas às vezes nós não enxergamos, porque nos acomodamos, nos paralisamos perante a guerra. E Deus está dizendo: é nessa hora que você tem que descer para enxergar o sobrenatural. Só enxerga o sobrenatural quem desce. E a postura de quem desce é se ajoelhar. Então tem coisas que no mundo natural nós não vamos enxergar, se nós entendermos de forma natural. Mas se você entender de forma sobrenatural, espiritual, e descer, você vai ver Deus pelejando. Você vai entender que maior é quem está contigo, que mais são que estão contigo do que os que estão te ameaçando lá fora. Foi assim que aconteceu quando Samaria foi sitiada. A Bíblia vai dizer que Geazi viu os soldados da Síria, mas Eliseu viu os soldados de Deus. Geazi é a representação de uma igreja sem visões, que não enxerga mais nada no mundo espiritual. Uma igreja que continua no natural, vive no natural e não acredita em mais nada espiritual. Mas o profeta Eliseu é símbolo da igreja que acredita no sobrenatural de Deus, que não perdeu visão, que ainda enxerga a glória de Deus. E Deus te trouxe aqui nesta noite só para você entender que se você descer, você vai enxergar o trabalhar de Deus, você vai enxergar o sobrenatural de Deus, você vai enxergar o livramento de Deus, você vai enxergar que o que te fizeram de ameaça, se tornar-se-á em nada, porque você está debaixo de promessas infalíveis. Você vai entender que essa guerra que você está enfrentando, você vai sair mais do que vencedor, porque você desceu. E quem desce recebe revelações de Deus, quem desce tem respostas de Deus. E Deus está dizendo: quer ver o meu trabalhar? É só descer. Enquanto o profeta não desceu, não viu nada. Mas quando ele desceu, ele viu que o oleiro estava trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está pelejando. Aquilo que para você é impossível, Deus vai tornar possível. Eu costumo dizer que Deus faz do impossível o extraordinário. Então se prepara que o extraordinário de Deus vai acontecer. Mas me ajude, eu sei que aí nós estamos nos controlando, eu sei que estamos tomando cuidado, mas me ajude a pregar. Olha para quem está do teu lado e diga assim: é só você fazer a sua parte. Deus não vai descer por ninguém, descer é uma coisa minha, eu que tenho que tomar essa atitude. Eu tenho que fazer a minha parte. Interessante que quem não desce gosta de falar de quem desce. E gosta de dar opiniões. Que hoje é chamado de críticas construtivas, é fofoca. É coisa que não tem o que fazer, porque quem está fazendo alguma coisa não para estar criticando nada, porque está descendo, está assumindo a responsabilidade. Porque descer não é obra fácil. Mas é possível. Então queremos que Deus faça coisa grande, queremos ver coisas grandes de Deus, mas não descemos. Aí Deus nos trouxe aqui para dizer: é tempo de descer. Descer aonde? A casa do oleiro. Quando o profeta desceu, a Bíblia vai dizer que ele não ia pregar, ele ia só ouvir. Aí a Bíblia vai trazer mais esclarecimento, dizendo que quando ele faz isso e desce, ele viu que o oleiro estava trabalhando. O oleiro não estava parado. Tem coisas que perante os nossos olhos pode até estar parado, mas diante dos olhos de Deus já está se movendo, porque Ele está trabalhando. Então quem sabe você não chegou ainda a libertação na vida dos teus filhos, alguém da tua família, mas Deus está trabalhando por essa libertação. Você está debaixo de uma promessa.
Promessa infalível e não tem tempo de validade. O Deus que te prometeu não se arrependeu, e Ele é capaz de fazer da mesma forma e muito mais. Porque os planos e pensamentos do Senhor são maiores do que os meus planos e os teus pensamentos. Então você está pedindo de uma forma, Deus vai te dar de duas formas. Você está pedindo salvação, Deus vai salvar, e Deus ainda vai transformar em um vaso nas mãos dEle. Mas é preciso descer para enxergar que o oleiro está trabalhando e a tua alma entrar em uma fase de sossego. E toda inquietação e perturbação vai sair da tua vida pelo simples fato de você descer e ver que Deus está no controle de tudo. Quem não se lembra do capítulo 6 do profeta Isaías? E viu Isaías, teve visão, o Senhor assentado no alto sublime trono. Se você estudar a história, você vai ver que naquele período profético, o trono estava vazio, o trono de Judá estava vazio. E o que é que estava acontecendo? Crise. Se não tinha rei no trono, o reinado estava em crise. Aí Deus se revela nos tempos de reis, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, assentado no trono. E o que é que Deus queria dizer, profeta? Aí embaixo está sem trono, o trono está sem rei, mas aqui em cima, dá uma olhada, Isaías, eu continuo no trono, as coisas estão no seu devido lugar. Aí está uma confusão, aí está crise, mas aqui não tem crise. Então quem desce enxerga e tem visões de Deus, enxerga que não tem crise nos céus, que o poder de Deus continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Não há oscilação no poder de Deus. Deus não é Superman que, se colocar uma criptonita ele para. Não existe nada capaz de tirar as forças de Deus, mas só conseguimos enxergar isso se andarmos de joelho. Quem está entendendo o mistério? Quando Deus se revela ali, no versículo 4, a Bíblia vai dizer que como vaso que ele fazia de barro. Deus é tão tremendo que na revelação, inspiração ao profeta, a profetizar, Deus vai dizer vaso, e que qualidade era o vaso? Vaso de barro. Quebrou-se nas mãos do oleiro, porque ele estava trabalhando ali na confecção de um vaso, sobre um eixo e rodas. Só que antes desse barro chegar ali no eixo, ele passa por um processo. Não é pegar o barro e jogar ali não, o barro passa por um processo. E é isso que nós precisamos entender, o processo. E não acelerar as etapas. Eu sei que você já ouviu isso, eu vou repetir. A promessa de Deus em transformar Abraão em pai de multidão era através de quem? Sara. O tempo vai passando, e a Bíblia vai dizer que Sara aconselha a Abraão a deitar-se com Agar. E a Bíblia vai dizer, e Abraão ouviu Sara. Quando ele se deita com Agar, nasce Ismael. E agora Sara vai enfrentar conflitos desnecessários por ela acelerar o processo. Então tem lutas que enfrentamos, porque nós mesmos criamos as situações por não esperar o processo de Deus, a hora de Deus. O barro não vai, de fato, tirado ali da beira do rio, ou de outro lugar onde tem um barro, a argila direto para a roda, não, ele passa pelo processo. Ela vai ser peneirada, pisada, amassada. Eu não vou dar detalhes nesse processo, eu vou acelerar um pouquinho para a gente chegar no objetivo. Só que depois que passa por peneiração, pisamento, amassamento, ele ainda não vai para a roda, para o eixo central. O oleiro pega o barro e coloca no canto. E agora esse barro vai passar por um processo de chuva, de sol. E sempre o oleiro vai lá dar uma olhada para ver se o barro está no nível e na concentração certa de ser moldado. Só que ele passa por um tempo, e todas as coisas de Deus têm um tempo determinado para acontecer.
E quando chega esse tempo de Deus, ninguém precisa forçar a barra para nada. Você não precisa criticar ninguém, perseguir ninguém, se levantar contra ninguém, desobedecer ninguém, porque o tempo de Deus é perfeito. E instantaneamente as coisas vão acontecer na sua vida sem forçação, porque chegou o tempo de Deus. Mas enquanto não chegou o tempo, você, barro, aguarda o processo no canto. Eu sei que no canto não é fácil, porque no canto ninguém é visto. Quem está no canto não é lembrado. Eu me refiro humanamente, porque Deus não se esquece de ninguém. O profeta Isaías vai dizer que ainda que uma mulher que amamente esqueça do fruto do seu ventre, todavia o Senhor não esquece daqueles que são seus. Ele é mais enfático em dizer que na palma da mão do Senhor está gravado o meu e o teu nome. Então Deus não tem problema com a amnésia, Deus não esquece. Se você está no processo, você não está no esquecimento, você está em um processo que é diferente de esquecimento. Esquecimento é uma coisa, processo é outra. Deus está dizendo, eu não me esqueci, mas você precisa amadurecer, você precisa, algumas coisas da minha parte acontecer, para que você venha estar preparado para a obra que eu tenho específica, para que a tua vida venha estar integrada nela para se cumprir. Então você não está esquecido. Você pode estar debaixo de sol, você pode estar debaixo de ventos, você pode estar debaixo de chuva, mas Deus está olhando para a tua situação, e todos esses fenômenos não vai te destruir. A chuva não vai te destruir, o sol não vai te destruir, não, o tempo não vai te destruir. O tempo vem para te preparar, para te capacitar, para te colocar no nível certo de Deus, para que coisas grandes se revele na tua vida. Alguém me ouve nessa noite? Diga glória a Deus. Só que chega um momento que o oleiro vai até o barro e toca no barro, e quando o barro está duro, é a hora que o oleiro entende que ele está preparado para o processo de modelação. Então todo esse período de processo, Deus está te dando resistência, resiliência, raízes, estrutura, para quando as coisas grandes chegar na tua mão, você não ficar que nem um menino mimado. Você está me entendendo aqui nessa noite, meu irmão? Deus está te preparando, Deus está te fortalecendo. Esse processo não vai te matar, não vai te destruir, vai colaborar para você estar no nível certo de Deus para a execução de coisas grandes na tua vida. E quando alguém se levantar com cara feia, você não vai ficar mais com medo de cara feia. Quando alguém se levantar dizendo, tu não fica, você vai ficar tranquilo, porque você passou pelo processo e entende que na tua vida só vai se cumprir aquilo que Deus determinou. Alabracandaracé. E quem entende isso, recebe resiliência. Resiliência é a capacidade que aquelas árvores como cedro, azinheira, carvalho tem, que o vento bate, ela desce, vai até o chão, mas não quebra. E daqui a pouco o vento passa, ela fica de pé, parece uma borracha. Deus está dizendo, eu estou te dando resiliência. Os ventos vão soprar, mas você não vai se quebrar. O vento é temporário, vai passar, e de repente você vai estar dando de pé, dando glória, misturado com aleluia. Quem está me entendendo? Eu profetizo nessa noite que o agente de Deus para isso, o Espírito Santo, está te dando resiliência, porque nada na sua vida vai se quebrar. Não vai se quebrar a tua vida sentimental, não vai se quebrar a tua vida profissional, não vai se quebrar a tua vida espiritual, não vai se quebrar a tua saúde. Esse vento vai bater, mas vai entender que o Espírito
Espírito Santo te capacitou para não ser quebrado. Alabracandaracé, do camanto que faz, e você vai ficar de pé. Em aqueles que estavam pensando, agora eu quero ver, as torcidas organizadas, infelizmente tem isso, que fica do lado, deixa eu ver se ele vai aguentar agora, deixa eu ver se ela vai aguentar agora. Eles vão perceber que quem está contigo não é natural, quem está contigo não é da terra, quem está contigo é sobrenatural, quem está contigo manda no céu, é o Senhor dos exércitos, que já assumiu o controle da batalha, e está dizendo, o vento vai passar, e você não vai se quebrar. Lá, brasturra, manda o que faz. Revacandaraça. Esse tempo vai colaborar para o teu amadurecimento. Se Deus está provando, se sinta-se amado, pois a Bíblia diz o que? Deus prova a todos que Ele ama. Então entenda a prova pelo lado certo. Deus está te provando porque Ele te ama. Seja amado na provação. Quando Deus prova Abraão, e Abraão passa por todo aquele processo de chegar em Moriá, de receber a visão do monte certo, de chegar lá no topo, de amarrar seu filho, de preparar para o holocausto, para o sacrifício, e ele levanta o cutelo. Quando ele vai imolar, ele ouve o anjo do Senhor dizendo, Abraão, não faça tal coisa, porque o Senhor percebeu que tu é tementes a Ele. Aí a Bíblia vai dizer que os olhos de Abraão foram abertos, e ele viu o carneiro para o holocausto. Não foi cordeiro, em qualquer Bíblia e versão vai estar carneiro. Por que carneiro? Porque carneiro é um cordeiro adulto. O que é que Deus quer dizer? Abraão, agora tu está na medida certa, no crescimento certo, para coisas grandes que eu te prometi acontecer. Deus não vai dar coisa grande a menino. Deus está dizendo, eu estou te preparando, te capacitando, te dando crescimento, amadurecimento. Abraão, agora tu cresceu. Paulo vai dizer, quando eu era menino, falava como menino. Tem pessoas que não suportam mais ouvir uma palavra de exortação, que já fica de cara feia. E Timóteo, recebendo instrução de Paulo, Paulo disse a Timóteo, Timóteo, vai chegar um tempo que as pessoas não vão suportar a sã palavra, e vai procurar líderes, ensinadores, segundo a sua própria cobiça. Está acontecendo isso, mas com você é diferente, meu irmão. Comigo tem que ser diferente. Se Deus nos chamar para exortação, é porque Ele me conhece, é porque Ele quer o meu bem. A Bíblia vai dizer, o salmista se expressando, Senhor, a tua vara e o teu cajado não me mata, não me destrói, mas me traz consolação. Quer conhecer uma pessoa que te ama? Não é só aquele que diz sim, 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 vai, eu estou contigo. É aquele que na hora que precisa te chamar diz não. Está errado. Na hora o seu coração vai ferver, mas na hora que você colocar a cabeça no travesseiro e parar para pensar, você vai dizer, não é que ele está certo, não é que ela está certa. Se eu for, eu vou quebrar a cara. Então a pessoa que te ama não só vai ter o sim para a tua vida, vai ter o não. Então esse processo é para te fortalecer. Quando Deus acendeu essa palavra no meu coração, Deus falou assim, eu vou levar um povo nessa noite que está passando por processos, mas diga para esse povo que eu, Senhor, nesse processo, estou trazendo fortaleza, estou trazendo resiliência, estou dando estrutura, porque coisas grandes vai se revelar para a tua vida. Se eu fosse você, levantava a mão para dar glória, porque eu não estou falando algo de mim, eu estou falando algo que Deus falou comigo. Coisa grande do pastor Cristiano é algo que até você dá para fazer, mas coisa grande de Deus chega do âmbito daquilo que Paulo fala, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem chegou ao coração
coração do homem é aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu sei que há duas dimensões nessa diretriz que Paulo escreve ali à igreja de Coríntio. Há uma dimensão espiritual acerca na escatologia do arrebatamento de céus, mas também uma direção para os dias de hoje. O que Deus preparou para você, depois que você passar por esse processo, foge da tua imaginação, foge dos teus olhos, foge de tudo que você ouviu. É por isso que Deus te trouxe aqui para dizer: suporta, aguenta mais um pouquinho, desce que eu vou me revelar. Aleluia, glória. O interessante é que o profeta viu que o oleiro estava fazendo um trabalho com barro. E a Bíblia vai dizer que esse barro se quebrou, esse vaso se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou. Se você ler atentamente com os versículos, com toda a sua pontuação, o texto vai dizer assim: como vaso, vírgula, que ele fazia de barro, vírgula, quebrou-se na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou, o vaso estava na mão do oleiro, mas mesmo assim ele se quebrou. Então o que é que acontece aqui? O vaso não suportou o processo. E quem sabe o processo na tua vida é tão grande que você chegou aqui quebrado ou quebrada. Quantas vezes ouvimos alguém dizer: para receber milagre tem que reagir, grita, toque em Jesus. Mas existem níveis de luta que você não consegue gritar e nem tocar. E aí, pastor Cristiano, o que acontece? Mesmo assim Jesus vai até onde você está. Eu provo na Bíblia. João capítulo 5, aquele paralítico fez o que para chamar a atenção de Jesus? Nada. Jesus resolveu o problema dele, sim ou não? Sim, porque ele conhece o nível da tua luta. E com isso eu não estou dizendo que se você pode clamar, você tem que ficar calado, não. Deus conhece. Deus sabe quem pode gritar aqui, quem pode se levantar para tocar. Mas Deus também sabe que não está aguentando mais, está todo quebrado. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Aos olhos do homem, quem sabe você não serve mais para nada. E Deus está dizendo: eu vou te reconstruir, eu vou te modelar. Porque a Bíblia vai dizer que Ele tornou a fazer outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então o que Deus vai fazer na tua vida, alguém pode tecer qualquer comentário, ninguém tem nada a ver com isso, porque Deus vai fazer da tua vida o que bem parecer aos olhos dele. Não tem aquelas pessoas que acham que o ministério que você tem era ele que deveria ter. Coitado, era você que deveria ter. Quer dizer que você agora é o oleiro, agora é você que faz o vaso. Deus entrega a quem Ele quer, Ele faz como Ele quer. Existe uma palavra bonita que todo mundo gosta de pronunciar: soberania. Mas poucos entendem o que é soberania. Soberania quer dizer autoridade inquestionável. Ninguém pode questionar a autoridade de Deus. Se Deus pegou Davi, ninguém tem que se intrometer que foi Davi. Interessante que, olhando para Davi naturalmente, todos olhavam para ele dizendo: não está pronto. Mas quando o salmista constrói os salmos, se não me falha a memória, de número 89, ele vai dizer: achei Davi. Aquela palavra achei vem do hebraico está pronto. Davi não estava pronto perante os homens, mas perante Deus ele estava pronto. É o que Deus está dizendo. Perante os olhos humanos, alguém vai dizer: esse aí, é essa aí. Deus está dizendo nessa noite: é você que eu vou tornar colocar de pé, é você que eu vou tornar a dar chance, é você que eu vou modelar e vou fazer conforme a minha vontade. Eu vim aqui para profetizar. Quem acredita, levante a mão. A glória desta última casa será maior do que o
o da primeira. Eu vou profetizar de novo: a glória desta última casa, diz o Senhor, será maior do que o da primeira. Mas como é que isso vai acontecer? Fica tranquilo e só vai dando glória a Deus, porque quando Deus usa o profeta Ageu para profetizar, foi num tipo de crise, onde o povo sai de um cativeiro só com sementes na mão. Como é que vai reconstruir um país, restaurar muros, restaurar templo com sementes nas mãos? Aí Deus se revela, Ageu profetiza de novo, diz para esse povo: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos... É Ele que vai te dar condição, é Ele que vai mover tudo, é Ele que vai fazer tudo. Você não está na mão de um oleiro da terra, que quando alguma coisa quebra, ele não pode fazer nada. No entanto, esse oleiro aqui provou para Jeremias que se algo quebrou nas suas mãos, ele teve capacidade de restaurar. Deus também tem capacidade de restaurar aquele que chegou aqui todo quebrado, aquele que chegou aqui todo danificado. Você pode não ser mais útil para o homem, mas Deus está dizendo: para mim você continua tendo utilidade. E Deus te trouxe aqui nesta noite para te erguer, para te levantar. Ei, a obra não parou, a obra não vai parar. Deus está dizendo: hoje eu vou te construir, eu vou te modelar, eu vou fazer de ti um vaso conforme a minha vontade. Vou olhar para você e não vou entender problema, ninguém entende processos de projeto de Deus, mas Deus está dizendo: será feito conforme a minha vontade. Deixa eu finalizar aqui. O interessante é que quando o barro estava no eixo central em cima, que era o eixo maior, a roda maior, embaixo uma roda pequena, o oleiro tinha que pedalar. A roda de baixo, ela girava numa velocidade forte, e a de cima girava mais lentamente, como se a de cima tivesse, a de baixo tivesse em 120 km por hora, e a de cima se movia lentamente. Mas a de baixo precisava se movimentar para que a de cima se movimentasse. Toda ação gera uma reação. Quer ver a reação de Deus? Se move, começa a se movimentar, desce, vem para a oração, vem para o ensinamento, vem para a escola dominical. Ei, entra nesse mistério que eu vejo o pastor sempre postando, da campanha de oração pela noite, pela manhã, do jejum. Desce, começa a movimentar, faz a tua parte. A roda de baixo representa o homem, a roda de cima representa Deus. Deus só vai se mover na tua vida de acordo com a tua atitude, de acordo com a tua busca, de acordo com a tua entrega, de acordo com a tua devoção. Deus está dizendo: começa a se movimentar, começa a agir, começa a fazer o que você não estava fazendo, que o oleiro vai fazer o que você não pode fazer. Tem gente que quer ver Deus agir, mas não está fazendo nada para que haja essa reação. Deus te trouxe aqui para te dizer que de acordo com a tua ação, haverá uma reação de Deus de forma extraordinária. E a roda fala de dois tempos: tempo de homem e tempo de Deus. O nosso tempo a gente quer hoje milagre no micro-ondas, como se fosse no micro-ondas, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Tem hora que milagre é processo, tem hora que vamos receber milagre, mas no processo. Tem hora que a vitória vem no de repente de Deus, no repente de Deus, no já de Deus. Mas tem hora que é um processo, é dias, é anos, é meses. E Deus está dizendo: o teu tempo é um, meu tempo é outro, mas o tempo de Deus chega, o tempo de Deus chega, o kairós de Deus chega. Eu vou aqui profetizar: esse tempo está chegando hoje para a vida daqueles que crerem. E se você crer, fica de pé, e já fica de pé se movimentando, já fica de pé dando glória. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia vai dando aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, abre a boca para ser edificado nessa
nessa noite, Paulo vai dizer: quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então começa a receber a edificação de Deus nessa noite. Feio é sair daqui vazio, seco, sem acreditar em uma palavra forte de Deus. Mas se você está recebendo essa palavra, haverá efeitos sobrenaturais de Deus sobre a tua vida hoje, amanhã, depois da manhã. Porque a palavra de Deus, ela não é uma palavra que gera só algo agora, não, é algo que gerado amanhã, depois da manhã, e em sequência você vai viver coisas grandes. Deus está dizendo: quebrou, mas eu vou refazer. Quebrou, mas não vai ser jogado fora. É hoje que Deus vai restaurar, vai restituir, vai colocar na tua mão aquilo que é teu. Restituir é devolver ao seu legítimo dono. Então Deus está dizendo: eu estou te devolvendo aquilo que é teu agora. Se eu fosse você, eu começava a tomar posse, eu começava a dar glória, porque quando se fala em restituição, Joel vai dizer que Deus restitui até os anos que foram consumidos. Anos fala de tempo, aquele tempo que você não dormiu, aquele tempo que você chorou, aquele tempo que você não comeu. Deus está dizendo: está contabilizado, eu vou te devolver com juros e correção monetária dos céus. Quem acredita nessa verdade, levante a mão e comece a tomar posse, porque eu vejo Deus trazendo as tuas mãos e colocando na tua vida coisas grandes, sobrenaturais, que vai mover as áreas da tua vida para algo novo, para algo específico, para algo sobrenatural. Eu vou fechar a Bíblia, mas vou profetizar. Tem pessoas que vai sair daqui hoje, porque vai sair daqui hoje para não comer mais maná, porque Deus manda dizer que maná na tua vida nunca mais. Mas pastor Cristiano, maná não era providência de Deus? Era, mas era providência de Deus para quem estava no deserto. Depois que o povo entrou na terra que manava leite e mel, eles não precisavam mais de maná. Deus está dizendo: hoje eu te coloco na terra de deleites, hoje eu te coloco para comer o melhor da terra. Lá para Candaracé, do Camanto, se prepara, porque está descendo prosperidade de Deus. Lá do Camã e Ocã, só que eu vou entregar o negócio completo. Prosperidade de Deus não desce para a vida daquele que não dizima, para a vida daquele que não oferta. Prosperidade de Deus desce para a vida daquele que é fiel. Se você entrou aqui, está debaixo da fidelidade, recebe essa palavra profética. Ainda esse ano, lá do Camanto, se prepara para coisa grande no âmbito financeiro, que Deus vai se revelar para a tua vida. Enquanto eu estou pregando, eu estou vendo uma chuva caindo, eu vejo gotas douradas. Deus está me dizendo: eu estou derramando prosperidade para os meus. Candaste e vacandaraço. Se prepara, porque um rebuliço de Deus está chegando. Um rebuliço. Rebuliço do homem é bagunça, mas rebuliço de Deus, tudo que está separado, tudo que está no lugar errado, vai para o lugar certo. Tudo que está separado se ajunta. Quando o vento de Deus chegou ali no vale de ossos secos, houve um rebuliço, mas a Bíblia diz que os ossos procuraram os seus lugares certos, e de repente um exército que estava ali, separado, destruído, se levantou em um exército extremo. É assim que Deus está fazendo. Deus está visitando vários lugares, Deus está visitando várias situações, e aquilo que está longe vai vir para perto, aquilo que está distante vai vir para a porta, porque chegou a hora de Deus fazer isso. Glória. Jeremias: sim, Senhor, da mesma forma que esse oleiro fez com barro, eu faço com Israel. E ninguém tem nada a ver com isso. Se Deus quer fazer, será feito, ponto, acabado. Agora toca no teu irmão e diz assim: tudo aconteceu depois que alguém desceu, pastor Wagner, pastor Joab, pastor Rafane, pastor Severino. Tem que descer, pastor Wagner. Toca no teu irmão e diga assim: aqui não é Babel.
que assim aqui é Pentecoste. Babel houve confusão de línguas, ninguém entendia ninguém. Aqui é diferente, aqui é Pentecoste, todos em um só propósito. Deus essa noite quer levantar Arão e U aqui para segurar nos braços de Moisés, para o povo vencer a batalha. Sabe quem é Arão e U? É eu e você. Chega junto que você vai ver o mistério de Deus. Eu sei que você está me entendendo. Deus vai te surpreender. Abra sua mão na posição de receber. Irmãos, essa unção que eu vou ministrar não é unção passageira, que Deus só entrega hoje, amanhã acaba. É uma unção permanente. Nós erramos que recebemos e não usamos ela. Se você sair daqui com coragem para usar essa unção, aonde você colocar essas mãos, Deus vai fazer coisa grande. Enquanto você tiver responsabilidade com essa mão, essa unção vai ficar aí. Então, o que Deus vai colocar nas tuas mãos vai te fazer viver coisas extraordinárias de Deus. Será profético, como Atos 19, 11, 12. E pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. De sorte que seus lenços e aventais eram tirados do seu corpo, levados aos enfermos, levados aos endemoniados, e eles eram libertos. É esse nível de unção que Deus está liberando nessa noite. O interessante é que a unção não vem para deixar ninguém destacável, não vem para deixar ninguém famoso, tirar ninguém do anonimato. A unção vem na tua vida para que haja crescimento na obra de Deus. Então Deus vai te usar para que haja crescimento onde você congrega, onde você lidera, onde você pastoreia. Ele vai prosperar mais ainda o teu ministério. Com isso eu não estou dizendo que não está prosperando. Ele vai prosperar mais ainda. Porque Deus é fonte nesgo. Se você já está vivendo uma fase ministerial excelente, de excelência, tem uma excelência a mais de Deus chegando para a tua vida. Então recebe essa unção, deixa a mão aberta que eu vou ministrar. Deus, ao teu nome a honra, a glória e o poder. Nós te glorificamos, porque nós somos como vaso de barro nas mãos de um oleiro. E se é de barro, porque a qualquer hora pode ser modelado. Se é de barro, porque é frágil. Se é de barro, Senhor, é porque não, o Senhor chama a atenção de holofotes. Mas o Senhor aprovou, Senhor, nos escolher, nos chamar e colocar nesse vaso de barro um tesouro incomparável, que é a presença do Teu Espírito Santo. E nós te glorificamos por isso, Senhor, porque não precisamos nos embriagar com vinho em que há contenda, mas nós estamos aqui cheios do Espírito Santo. Nós não precisamos, ó Deus meu Pai, de coisas da terra passageiras para nos mover, porque nós vivemos coisas duradouras e eternas, que nos é concedido no nome de Jesus, através do poder do Teu Santo Espírito. Sobre estas mãos agora, da vida daquele que crê, coloca uma unção, Senhor, de curas, milagres, libertação, prodígios e maravilha. Quando os Teus filhos fecharem a mão, Senhor, dando glória, aqueles que crerem, aqueles que, Senhor, meu Deus, meu Pai, acreditam, faz as mãos pegarem fogo, como se estivéssemos pegando em brasas vivas nessa noite. E aonde essa mão for posta, Senhor, faz proezas, realiza milagres, cura, libertação total, prodígios e maravilhas. Lá com havas teom darassa, camando que facie e o manda que estai,
Alá Yoshua mandarastai o candaracé. Evagando camosto que andarasai. Yoshua black estai. Sobre a autoridade do poder do nome de Jesus, aquele que crê, aquela que acredita, fecha a tua mão dando glória agora. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Enquanto você dá glória, Deus já começa a fazer coisa grande. Enquanto você dá glória, Deus visita a tua casa. Enquanto você dá glória, Deus entra no campo de batalha e assume a guerra. Enquanto você dá glória, desce restauração e renovo de Deus para o teu espírito e para a tua alma. Enquanto você abre a boca para dar glória, Deus traz restituição para a tua vida. Ele toca na tua saúde agora e paralisa toda enfermidade que estava crescendo, que estava evoluindo, vai começar a diminuir até se tornar em nada, porque Deus toca, no teu espírito, na tua alma e no teu corpo de forma plena e completa. Reage, meu irmão. Reage, minha irmã. Agora é com você. Deus te chamou aqui para que o nome dele seja glorificado. Eu não vou dar ousadia para a pedra clamar que hoje não. Eu creio que você está na mesma sintonia. Abre a tua boca como você gosta. Se você gosta da glória baixo, dê glória baixo. Se você gosta da glória alto, dê glória alto. Se você gosta da glória rasgada, dê glória rasgada. Mas contanto que seja uma adoração espírito e verdade, espírito e verdade. Quando isso acontece, a terra sobe, o céu desce, coisas grandes acontecem. Deus toma pessoas na igreja com renovação. Deus convida pessoas para entrar em um manto diferenciado. Então receba a plenitude do poder de Deus que desce e te toca. No princípio ele pairava sobre as faces das águas, mas hoje o Espírito Santo se move dentro de você, dentro de mim. Então seja movido pelo poder do Espírito Santo agora. Enquanto tiver vaso, tem azeite. Tem vaso aí, azeite está caindo. Enquanto tem vaso, o azeite vai descer. E Deus te trouxe aqui vaso rachado, vaso quebrado, e te restaurou para que você receba azeite. Então receba a presença do Espírito Santo dentro de você agora, de forma transbordante e diferenciada. Eu sei que você já está selado, você já está marcado, mas o Senhor está dizendo: eu quero encher até transbordar. Tem vaso recebendo aí, ó. E se está recebendo é porque Deus te tocou e fez em você um vaso segundo os olhos dele. Vai pregar diferente, com sabedoria, com mais ciência. Vai cantar diferente, com mais unção. Não estou dizendo que você não tem, mas Deus está entregando algo a mais. Vai ensinar diferente. Se prepara para nos cultos de ensinamento você vê milagres acontecendo. Em escola dominical, milagres acontecendo, porque não existe dia determinado para Deus operar milagre. Deus opera milagre na segunda, na sexta, na terça, na quarta, na quinta, no sábado, no domingo. Onde tiver alguém que precisa, alguém que acredita e tiver fé, Deus está operando. Deus está dizendo: eu vou te surpreender. Deus vai fazer milagre da evangelização nas ruas. A Wakanda, se prepara, porque você vai começar a ouvir a voz de Deus, como um dia o menino Samuel ouviu claramente. Olha para mim aqui que eu já vou orar por milagre. Deixa eu te dar um conselho aqui. Me ajude a pregar. Olha o teu irmão e diga assim: a voz de Deus parece a voz do teu pastor. Quando Samuel ouviu Deus falar, ele correu para quem? Para Eli, não foi? Porque ele percebeu que a voz de Deus
Comparou com a voz de... que a voz de Deus parece com a voz do nosso pastor. Então cuidado. Ouça o seu pastor, ouça o nosso pastor. Porque quando nós não ouvimos o nosso pastor, Deus costuma usar um mensageiro diferente. O salmista diz que Deus faz dos seus ventos mensageiros. Tem gente enfrentando o vento, porque não está ouvindo o pastor. Eu tinha que parar para ministrar isso. Coloque a mão direita sobre a tua cabeça. Abre a esquerda no coração.